Olá a todos, meu nome é Laender e sejam bem-vindos a mais um episódio do CuboCast, o podcast da Cubo 3, onde nós falamos sobre dados, tecnologia, carreira e outras casualidades. E hoje eu tô aqui com um convidado para a gente falar de um assunto que muito raramente se fala aqui no canal, mas vamos começar a trazer esse assunto aqui, né, que é estatística. E o meu convidado não poderia ser ninguém melhor para falar desse assunto do que o professor e o mestre aqui, Thiago Marques, do Statidades. Sejam bem-vindos, meu querido. Opa, eu que Fico agradeço aí, fico muito feliz aí, lisonjeado com o convite, né? Uma grande honra. Muito legal. Tiago, eu sempre começo aqui os episódios do podcast com uma brincadeira, uma pergunta para a maioria dos convidados. Às vezes algumas perguntas meio capciosas, só para chamar a atenção mesmo, né? E eu queria saber, né, que tem um monte de gente aqui que eu sei que não sabe nem o que é estatística, né? É igual o Zeca Pagodinho, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Então, pra gente começar, eu quero saber qual a diferença de estatística e tarô. Tem diferença esse negócio ou é só chutar número mesmo? Olha, acho que ambos tentam prever o futuro, né? Mas um pouquinho diferente, né? Acho que talvez a margem de erro aí que seja a Ah, diferença, né? a margem de erro, então, é o que determina a Eu diferença. acho que é a probabilidade associada aí que é o que Boa, é o ponto-chave. boa, muito bom. É exatamente isso. Bom, para a gente começar, né, esse episódio aqui, eu queria primeiro que o Thiago se apresentasse, falasse quem é o Thiago Marques, né, o que que é a comunidade Statidades, né, que você faz parte aí, que você conduz, né, se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda, para que a gente possa saber qual que é esse background de estatística que o Thiago tem para trazer aqui para a gente. Perfeito. Bom, Thiago é apaixonado por estatística, né? Então, sempre gostei muito de matemática, né? Mas queria aplicar de fato no mundo real, né? Não queria ficar lá desenvolvendo fórmulas e tudo mais. Acho muito importante, né? Essa área do pessoal mais acadêmico, né? Que desenvolve fórmulas e contribui, né? Para a ciência e tudo mais. Mas eu gosto de muito de aplicar e ajudar, né? Empresas a melhorar seus resultados e tudo mais. Aplicar, ver no mundo real, não só empresas, né? Entender no mundo real como que eu consigo utilizar ali a estatística para tomar melhores decisões, independente de qual seja o âmbito, né? A gente toma decisões o tempo todo, né? A gente levanta, olha para a janela, vê ali se como é que tá a temperatura, né? Se você vai usar um casaco, se você vai usar uma blusa para um ambiente mais quente, né? E tudo mais, se você vai escovar o dente ou não, se você vai lá tomar seu café, né? Então, o que que você vai escolher para colocar ali no pão? Então, você toma decisões o tempo todo, né? Onde você vai para a escola, vai para o trabalho e tudo mais. Então, quais são as ruas que você vai passar e tudo mais. Então, a nossa vida é tomar decisões, né? A gente toma mais de 10 mil decisões todos os dias, né? E é engraçado, né? Levando para esse ponto, que as pessoas às vezes falam assim, quando falam assim, pô, estatística, depois começa a falar assim, nossa, é um bicho de 7 cabeças, o que é esse negócio? E querendo ou não, muitas vezes as pessoas tomam decisões com base em estatísticas sem nem saber, né? Por exemplo, você falou aí agora que as pessoas tomam decisão, vai sair, se vai vestir blusa ou não, né? E quando a gente olha pro céu e vê o céu ali preto, né? De uma forma meio que subconsciente, a gente já tá fazendo uma inferência estatística. Olha, eu acho que vai chover, né? Tem uma probabilidade maior de chover. Mesmo que você não tenha um número ali, aí você toma a decisão de levar um guarda-chuva ou não, isso é uma decisão estatística, né? Claro, pô, você coletou as informações, né, de você olhar várias vezes do céu, né, durante a sua vida, e você viu ali que aquela temperatura ali é mais agradável quando você usa uma roupa mais agradável, né? Então você toma decisões baseado no histórico, né? Então não tem mágica, né? É matemática, né? Então você tem ali a tua base de dados, né? Então você transforma o olhar, né, para o céu e vê as nuvens e tudo mais e bota isso em planilhas e consegue documentar isso, né? Você olha para trás e consegue tomar decisões baseados, né, naquele histórico, né. Então basicamente é isso, né. Legal. Então, para o pessoal que está começando agora nessa área, né, começando a falar de dados, a gente ouve falar muito em ferramenta, né? A gente ouve falar, Power BI, é Python, é Excel, não sei. Sim. E a estatística, ela também é uma ferramenta, né, de uma certa forma, para que a gente possa também aplicar isso. Mas vamos tentar mostrar para o pessoal que está assistindo a gente, né, de uma forma mais básica, mais lúdica, o que que seria essa estatística, né? Porque tem gente que fala assim, estatística e matemática é a mesma coisa? Qual que é a diferença entre estatística e matemática? Perfeito. Bom, ela é um conjunto de ferramentas, né, que apoiam a tomada de decisão, né. Então você tem lá o ramo da estatística descritiva, que vai te ajudar a organizar esses dados, né, e tomar, melhores decisões baseadas em números que quantificam, né, a tua incerteza ali associada aos dados, né. Então você tem
a média, mediana, moda, medidas separatrizes, né, os quartis e tudo mais. Uhum. E tudo isso, né, tenta ali fazer uma metrificação para você conseguir tomar melhores decisões em cima, olhar também a parte da volatilidade, né, desvio padrão. Então, se você pensa no contexto aí de bolsa de valores, né, Uhum. tem ali, você acha que é um ambiente onde é fácil você prever o próximo valor, por exemplo, de uma série, né? Tá lá, uma hora tá lá em cima, outra Hum. hora tá lá embaixo. Isso é muito volátil, né? Então, isso é difícil de prever, né? Então, mas se você tem ali ao longo do tempo, né, algo mais estacionário, vamos dizer assim, você consegue prever o resultado mais fácil, né? Então, a estatística ela olha muito acerca disso, né? E a estatística ela é um conjunto de técnicas que te ajuda a arrumar, né, os seus dados. Eu gosto muito de uma definição, né, que agora não me fugiu quem cunhou, né, essa definição, mas basicamente é a arte de torturar os dados até que eles digam a verdade, né? É basicamente o que a gente faz, né? Então, a gente moe aquilo tudo ali no liquidificador, né, de forma a conseguir deixar ele pronto para você tomar ali decisões em cima disso, né? Então, basicamente é isso, né? Boa, você falou aí que, né, essa frase aí, né, que é a arte de torturar os dados até que eles digam a verdade. Mas existem maneiras, né, e quem conhece a estatística profundamente, que também a forma de apresentar esses dados, você consegue estatisticamente mostrar, eh, pontos de vistas diferentes a ponto de influenciar, talvez, decisões, né, usando a própria estatística, né. Claro. Como que isso funciona na prática, assim? Tem um livro muito famoso, né, que é o Como Mentir com Estatística, que o pessoal até Do acha que o livro Darrell Huff, né? isso, que até Boa. acha que a gente ensina, o livro ensina, né, a mentir com estatística, mas na verdade o objetivo dele é outro, né. O que que seria esse mentir com estatística que o pessoal fala? Perfeito. Bom, é como tudo na vida, né? Você pode usar para o bem ou pode usar para o mal, né? É uma ferramenta poderosíssima para tomada de decisões. Podem ser acertadas ou para o mal também, né? Então, por exemplo, eu sei que você gosta muito do exemplo das eleições, né? E tudo mais, a gente veio conversando aqui no Uhum, background, né? E nas eleições acabam utilizando de uma forma errada, né? Largamente, né? Então, fazendo gráficos, né? Com escalas deturpadas, né? Que você usando cores de maneiras inapropriadas, né, para você tentar ali colocar colocar que aquilo é bom, aquilo é ruim, né, ou você tentar botar em escalas de logaritmo, por exemplo, que diminuem, né, aquele número de forma que tente mostrar algo que realmente não está mostrando e tudo mais. Então tem várias formas de você mentir com a estatística, né. Então até, isso é bom porque as pessoas sabendo, né, como a estatística ela funciona e tudo mais, elas ficam mais, eh, vamos dizer ficam menos assim, influenciáveis, menos né. influenciáveis, por essas estatísticas sendo utilizadas para o mal, né, com Então certeza. conhecer essas técnicas, né, que o pessoal acaba utilizando, igual você falou, de mudar a Sim, escala, de apresentar dados de algumas maneiras sim, com cores e tudo mais, é importante também para que as pessoas consigam ser crítico, né, ter esse pensamento crítico e claro, conseguir avaliar aquela informação, né, não é simplesmente claro, bater o olho e tomar aquilo como uma verdade pura, claro. sem que ele consiga entender os vieses por A trás ali, né. informação tá lá, né, mas você pode deturpar aquilo ali da forma que você, imaginar, né, então, pode ser usada para o bem e para o mal, né. Legal. E quais são esses conceitos, assim, que você considera hoje que sejam fundamentais para quem tá começando mesmo, sem pensar que estatística é um bicho de 7 cabeças, o que que você recomendaria para o pessoal que tá começando a buscar, né, sobre estatística para que não caia nessas armadilhas, assim? O que que seria o mínimo, assim? Perfeito. Bom, essas armadilhas, elas são geralmente mais utilizadas em formatos gráficos, né? Porque nós, seres humanos, não entendemos números soltos, né? Então, quando a gente coloca ali num gráfico e tudo mais, aquilo ali vai ressaltando padrões, né? Então, geralmente se colocam aquelas informações em gráficos, né? E aí tentam se fazer essas manipulações de escala e tudo mais que eu comentei, né? Então, você entender a parte de estatística descritiva, né? Que é, de fato, a parte da estatística que resume informações, tenta mostrar de forma mais didática o que está acontecendo ali, realmente extrair aqueles padrões dos dados, né? Ah, será que eu estou vendendo mais em relação ao mesmo mês do ano passado, por exemplo, e tudo mais? É claro que existem testes estatísticos também, né? Eu estou falando aqui de forma mais Uhum. descritiva, né? Você pode ter uns melhores gráficos para cada tipo de variável, né? Então você tem vários tipos de variáveis, variáveis qualitativas, quantitativas, né? E para cada tipo de variável vai ter um gráfico adequado a ser utilizado, né? Então entender
o tipo de técnica que você vai utilizar no tipo de dado que você tem é muito importante, né? Isso te ajuda muito. Legal. Olhando então para estatística de forma geral, né, eu acredito que o conceito de estatística, talvez ele traga um medo, principalmente para as pessoas que não conhecem tanto, mas ele está enraizado, né, na nossa sociedade e tudo, porque a gente convive com a estatística todos os dias, né. Você até falou mais cedo um pouquinho aqui sobre algumas ferramentas e tal, aí você falou de média, né, de moda, e eu acho até engraçado isso que, por exemplo, até o conceito de moda, né, é uma coisa que todo mundo fala: "Moda, moda, tá na moda", que é um conceito Sim. estatístico e acaba sendo utilizado em outro universo e que às vezes as pessoas não ligam, esses conceitos, né. Então moda é aquilo que mais se repete, então quando a pessoa fala que tem algo na moda, geralmente é porque tem muitas pessoas, né, a tendência daquele momento usando uma determinada roupa, por exemplo, então vinha Ah, com desse conceito certeza. estatístico também, né. Boa. Olhando para esse lado, o que que você considera que seria, talvez um erro crucial para o iniciante, né, assim, que está começando a olhar para esse lado e que ou você cometeu ou que você viu a maioria das pessoas cometerem e que você falaria assim: "Olha, não siga por esse caminho que talvez, seja mais difícil depois"? Eu acho que o maior erro dos profissionais hoje em dia, né, é fazer o caminho inverso, né. O que que é fazer o caminho inverso? O cara começar pela ferramenta, né, ficar na ferramenta sem entender o que está por trás, né, porque Hum. você acaba ficando ali no piloto automático, né, então tem ali E vou falar de modelo, e né, não co saiu e o não resultado do modelo, você não sabe interpretar o modelo, você não sabe se ele está te trazendo um bom resultado, como é que você melhora aquilo ali, se é bom ou se é ruim, você não sabe nem é isso que eu ia criticar se falar é bom ou se é ruim. é isso que eu ia falar, a pessoa fica refém do resultado que a ferramenta te dá sem conseguir, Você fica no piloto minimamente. automático total, né, é um carro desgovernado ali, né, então você não tem o background para entender como melhorar aquela solução, como, se ela é boa ou não, né, então realmente esse é um dos maiores erros dos profissionais hoje em dia. Pegam lá código, né, pegam aquilo ali e replicam de outras pessoas e tudo mais, né, e ficam só no código e não entendem o que está por trás da essência, né. Boa, eu sou um cara que gosto muito de utilizar diversos tipos de ferramenta para poder fazer análise de dados, que é da área que eu venho aí principalmente, né. E aí eu vou falar aqui mais do Power BI e do Excel, que são as ferramentas que eu tenho maior domínio, e Sim, essas ferramentas elas entregam muitos desses cálculos já prontos, né. Então tem as sim, funções específicas lá, por exemplo, para fazer um cálculo de uma regressão, tem, por exemplo, as funções mais básicas de média, né, de moda, todas essas sim. funções têm já nessas ferramentas, e a gente sabe também, por exemplo, que tem outras, né, linguagens de programação e ferramentas como o Python, que tem, ou a linguagem R, que tem centenas de bibliotecas que ajudam a gente também a chegar nesses resultados, né. E aí, por esse lado que você está falando, tem um detalhe que muitas vezes a pessoa não sabe nem para que serve uma determinada fórmula aplicar, porque não conhece o conceito por trás disso, né. Então, por exemplo, agora a Microsoft lançou dentro do Power BI, uma função nova para calcular, né, a reta de uma regressão linear ali e tal, e as pessoas não sabem como é que aplica aquilo, porque às vezes não Né. tem um conceito, né. Às É vezes o modelo exatamente nem é existe, né, exatamente eles isso estão que você tá falando, né. às vezes nem o modelo nem existe, né, fez ali o no você fez, por exemplo, um teste F, né, de significância conjunta lá dos parâmetros, ou seja, verificar se os parâmetros são diferentes de zero ou não, né, ou seja, se o modelo existe ou não, se tem ali ou seja, a pessoa está usando o modelo e ele nem existe significativamente na estatística, entendeu. Então, é muito complicado isso, né, o pessoal sai fazendo ali as análises e não tem muito o background de entender, também, as hipóteses no modelo, né, que eles precisam, ser atendidas e tudo mais. Então tem vários aspectos estatísticos aí que fazem com que você consiga melhorar as soluções, né, e tomar as melhores decisões. Boa, você falou ali mais cedo, né, da estatística descritiva, inferencial. Tem então, assim, dentro da estatística ela também pode ser separada em algumas sub-áreas, né, vamos chamar Total, assim. total. Qual que é a diferença dessas estatísticas e cada uma delas é aplicável em áreas diferentes? Por exemplo, a gente está falando de análise de dados, de ciência de dados, como é que isso funciona geralmente? Isso eu acho uma das coisas mais fantásticas da estatística, né, que ela é uma ciência que foi desenvolvida por diversas pessoas ao longo do tempo e ela é mega interconectada, né. Então eu costumo dizer que a estatística é como se fosse um quebra-cabeça, né, que a regra é você ir preenchendo ali sem pular etapas, porque se você pula etapa, você não consegue,
fechar aquilo ali, né? Teu conhecimento não vai conseguir destravar ali, porque você vai travar ali em algum ponto, porque é tudo interconectado. Então, quando você for chegar lá na etapa de modelagem, você vai precisar saber a parte de estatística descritiva, né? Você vai precisar saber a parte de inferência estatística, e isso é tudo interconectado, né? Então, como você vê ali, por exemplo, minha monografia foi sobre precificação de imóveis no município do Rio de Uhum. Janeiro, né? Então, eu fiz a exploração ali da base de dados, foi me cedida da Caixa Econômica Federal, né? Então, a minha variável resposta era o preço dos Do imóveis, imóvel. né? Então, eu tinha que ver as características que influenciavam no preço do imóvel, né? Então, eu plotava ali número de banheiros, vendo ali o preço do imóvel, por exemplo, né? Então, quanto maior o número de banheiros, maior o preço do imóvel. Então, você só consegue ir descobrindo isso ao longo da análise exploratória de dados, que é muito importante, né? Então, você fazer toda essa análise exploratória aí, e você conseguir entender de fato quais são as variáveis que estão influenciando no seu problema, né? Isso vai te dar uma clareza muito maior para você seguir. E nisso, você tem a parte da estatística descritiva, aí a parte da inferência estatística é você conseguir, por exemplo, fazer teste de posse para testar se em diferentes regiões, por exemplo, se a média de mercado ali do imóvel Se muda, se. se muda ou não significativamente. Uhum. Você tem inferência estatística dentro da própria modelagem para saber se o modelo existe ou não, se ele está performando bem ou não, né? Então a inferência estatística ela entra muito nisso e ela é toda interconectada, né? A parte de inferência estatística puxa a parte de estatística descritiva e assim por diante, né? O tipo de variável que você está trabalhando influencia no tipo de modelo. Por exemplo, se você tem uma variável qualitativa, né? Que é, por exemplo, você dá crédito ou não para uma pessoa, né? E aí você tem um modelo logístico, né, de classificação, seja ele qualquer tipo de modelo de classificação, que vai te dar no final ali uma probabilidade daquela pessoa receber crédito ou não, baseado no histórico, né, se ela foi boa pagadora ou não, tudo Uhum. mais. E aí o modelo ele vai te trazendo essa informação para você depois dizer ali, né, por que, que você não recebeu crédito. Aí vai lá o modelo e te explica isso, né? Existem modelos que são mais explicáveis e menos explicáveis, como uma rede neural, por exemplo, que faz milhares de transformações ali dentro e você não consegue simplesmente saber qual é aquele processo, né? Por que, que aquela pessoa recebeu crédito ou não, né? E como todo mundo sabe aí, essa área ela é muito. Os bancos usam muito Os isso, né? bancos usam muito isso e ela é fortemente apoiada em lei também, né? Tem as basileias da vida que você não simplesmente pode fazer um modelo e dizer assim: ah, não, o modelo disse que eu não vou te dar crédito, então não vou te dar crédito. Não é assim, né? Tem que explicar por que, que você não deu crédito para a pessoa, entendeu? Uhum. Então tem que ser modelos mais explicáveis, vamos dizer assim, né? Então aí você pode ter uma árvore de decisão, uma regressão logística e tudo mais, modelos de classificação mais clássicos da estatística. Boa, um erro comum que eu vejo, né, cometendo quem, principalmente os mais leigos quando começam, né? Você falou aí de probabilidade agora, né? E aí você fala assim, o modelo ele vai te dar uma probabilidade, né? Daquele evento Nesse ocorrer caso, ou sim. não, né? Nesse caso, sim. Então, essa probabilidade, ela é um número que vai variar entre 0 e 100%, né? Então, entre 0 e 1 a gente for considerando nesse sentido. E aí eu vejo muita gente, e aí eu sou um cara que gosto muito de futebol, né? E geralmente, eu costumo falar, né? Você falou da eleição, eu falo que geralmente o brasileiro, ele conhece estatística em dois momentos. Ou na época da eleição, ou na época do futebol, para saber se o time vai ser campeão, né? Que fica lá, qual a chance do time ser campeão ou de ser rebaixado, né? E aí, eu acompanho alguns sites esportivos, e aí eu começo a ler os comentários. E aí tem lá, o time tal tem 98% de chance de ser campeão, tem 98% de chance de ser rebaixado, tem 85%. E a galera começa a usar aquilo ali como tipo torcida mesmo, né? E aí, quando um evento que tinha uma alta probabilidade de acontecer não ocorre, aí começa já aqueles ataques, né? De fanatismo mesmo de time, não? Por exemplo, eu me lembro de uma época, acho que 2009, se não me engano, que o Fluminense ele tinha tipo 99% de chance de ser rebaixado e acabou não sendo rebaixado, né? Só que aí o pessoal começa a criticar, fala assim: esse cara só erra, né? Aí tá lá, deu a probabilidade do time ser rebaixado de 70% e o time não é, né? Rebaixado. E aí começa a falar que é clubismo, que é aquilo. Mas estatisticamente falando, né, se um evento que tinha 70% de chance de acontecer não ocorre, não houve um erro, né, entre aspas, porque ele tinha 30% de chance de não ocorrer, e isso está dentro da probabilidade. Como que a gente pode medir ou saber, por exemplo, que esses tipos de modelos, eles estão falhos? Porque assim,
tinha 70% de chance de acontecer e não aconteceu. Eu não posso simplesmente virar e falar que aquilo estava errado. Mas como que de uma forma geral eu posso saber se isso está sendo calculado de forma certa ou não, né? Pra gente testar esse modelo, já que eu não tenho ou 100% de certeza ou 0% de certeza daquilo. Claro. Bom, existem eventos, né, como o próprio futebol, né, que não é tão simples, né, você conseguir prever, né? Vários fatores influenciam, né? Se o time é da casa e tudo mais, enfim. Eu não Se, o- sou mega se o especialista na cara, área de se o cara futebol, comeu uma né? feijoada no Eu- dia É, anterior, né? eu não sou mega especialista nessa área de futebol, né? Mas probabilidade é isso mesmo que você falou, né? Pode acontecer ou não, né? Agora, para você conseguir metrificar isso, né? Existe, por exemplo, um site chamado Polling Data, né? Uhum, Que ele trabalha não só nessa parte de esportista, como também na parte de eleições, né? Então ele pega, por exemplo, em eleições, resultados de eleições passadas, né? Combina esses resultados e traz uma estimativa, né? Da probabilidade dentro daquele candidato ali ser o vencedor e tudo mais. Então, tem muita estatística ali por trás, né? Você tem que ter um plano de amostragem bastante conciso, né? Que não é o que geralmente acontece, tá? Isso é bastante polêmico, assim, né? Muitos especialistas criticam, né? Da forma que é feitas as pesquisas de eleitorais e tudo mais, né? Até uhum, porque o plano amostral não é probabilístico e tudo mais, mas também é vida real, né? Então a gente não consegue. A gente tenta aleatorizar de alguma forma, mas muitas vezes você não vai conseguir aleatorizar todo o processo, né? Para uhum. manter, você garantir de fato a margem de erro e tudo mais. Então, isso é um tema bastante polêmico, né? E futebol e eleição realmente é bastante complicado, né? De prever os resultados e tudo mais. Uma vez, esse site, eu vou até citar o nome do site aqui, né? Que é um site chamado Chance de Gol, que eu ia. Ele faz isso há muito tempo. É um matemático chamado Marcelo e ele sempre publicou, acho que tem pelo menos uns 20 anos que ele publica esse histórico de resultados, né? E aí teve uma época bem comum que eu vi, que tava a galera realmente falando assim: "Ah, o cara aqui é muito clubista e tal". Aí eu resolvi fazer um teste, né, pra saber estatisticamente ali se ele tava realmente sendo tendencioso ou não, mas eu não tinha, igual você falou, são muitas variáveis, né? E aí eu lembro que eu tentei baixar toda a base, né, que ele tinha de estatística e falei: "Bom, eu não sei quais são as estatísticas que ele deu, mas eu peguei lá, tipo, todas, né, e classifiquei em bins ali, né? Tipo, Cortis? na verdade, eu fiz em alguns menores, né? Tipo assim, de 0 a 5%, de 5 a 10, separei todos os palpites que ele tinha dado e depois eu classifiquei se aquele palpite acertou ou não, né? Se ele se realizou ou não. Porque, na minha ideia, na época, era algo assim: se um evento tem 5% de chance de ocorrer, se eu pegasse todos os eventos que tinha mais ou menos 5% de chance de ocorrer, eles tinham que dar 5% de chance na média ali de ele ter acontecido e 95% não. Então a minha ideia era mais ou menos isso: testar quantas vezes, por exemplo, que ele tinha falado que um evento tinha 30% de chance de acontecer, e aí se eu tivesse 1.000 eventos daquele, 30% na média dele tinha que acontecer e 70 não, né? E eu lembro que foi algo muito parecido, teve um desvio bem pequeno ali, né? E aí eu falei, bom, é uma maneira de validar. Você acha que isso, assim, é uma forma da gente testar esses eventos, considerando que a gente tinha um volume de pelo menos 10 anos de palpites ali? Você acha que esse volume influencia? Bom, o volume influencia bastante, até por conta da. Existe um negócio chamado, em estatística, chamado Teorema Central do Limite, né? Uhum, Que diz o seguinte: tanto a média quanto a soma, né, de variáveis aleatórias, quando padronizadas ou não, né? Quando você tira o desvio e divide ou não, né? é, Você tende a uma distribuição normal, né? Então, que é em formato de sino, bonitinho e tudo uhum, mais. E com isso você consegue garantir vários resultados, né? Acerca de. Se você pegar qualquer tipo de distribuição, mesmo que seja triangular, né? Bem zoada e tudo mais, né? Às vezes ela pode até demorar um pouco mais a convergir do que 30. 30 é um número mágico na estatística, né? Quando você aumenta o tamanho da amostra em 30, geralmente ela converge, a média ou a soma converge numa distribuição normal, uhum, né? Então, isso é fantástico, né? E isso garante, por exemplo, testes de hipótese de médias, testes de proporções, né? Que uhum, também tá associado aí com o que você falou. Mas, de fato, nem sempre quando eu aumento o tamanho da amostra eu vou ter melhores estimativas, mas quando eu tenho
bastante amostra, né, geralmente, e a amostra é significativa, eu tenho um bom resultado sim. Legal, a gente tá falando aqui de forma bem generalista da estatística, né, vamos entrar um pouco agora na parte de análise de dados, que é a área que eu me especializei há algum tempo, né, e trabalho, e eu vejo que dentro da análise de dados, né, o analista de dados ali, ele usa muito pouco, grandes ferramentas estatísticas que a gente tem para nos auxiliar nessa análise de dados, né. Como que a estatística pode auxiliar o analista de dados no dia a dia dele? E quais são as ferramentas que você acredita serem mais essenciais dentro da estatística para um analista de dados? Perfeito. Bom, eu acredito que a estatística básica, né, você saber o que que é uma média, uma moda, mediana, medidas separatrizes, né, os quartis, tudo mais, saber dispersão, né, então saber desvio padrão, variância, coeficiente de variação, entender como isso influencia de fato ali nas análises dele e tudo mais, né. Você também, acerca de ferramentas, né, você pode ir para o Power BI, por exemplo, para fazer a parte ali mais, fazer um dashboard, né, para você tomar melhores decisões e tudo mais. O SQL, que é muito importante, né, que é o primeiro ali para você pegar, de fato, ali uma base de dados, né, mas hoje em dia não tem como fugir também, né, até os analistas de dados estão indo muito para programação também, né, então R e Python está presente muito, né, e como a gente estava conversando aqui Só, também, né, só, o só, mestre só também para está. só pra cutucar, É. qual que é melhor, R ou Python? Só pra cutucar a briga do Bom, eu pessoal. sou estatístico, né, então minha opinião Ah, vai ser vai sempre ser. enviesada para o R, não tem jeito. Mas ambos são Ferraris, né, você consegue fazer praticamente as mesmas coisas em R quanto em Python, né. Se o cara não for um bom motorista, não adianta de nada, né? Sim, você tem que entender o que que você está fazendo, né. Agora você consegue os gráficos vão ter algumas partes que o R vai ser melhor, por exemplo, a parte gráfica, o R ele é muito bom, inclusive o Python trouxe o Plotnine, né, que é o ggplot2 do R, né, basicamente. Tem o Python, o R trouxe do Python a parte de Deep Learning, por exemplo, né, então os modelos de Deep Learning que lá tem, trouxe do Python. Então, tem coisas que o Python é melhor, tem coisas que o R é melhor, mas você consegue trabalhar com análise de dados com ambos, né? Ambos são ferramentas incríveis aí, E muito o Power boas. BI dá pra colocar tanto o Python e o R lá dentro, né? Dá, exatamente, dá É para muito. colocar. Então, É muito interessante, né? a interatividade acaba Pior que ajudando. você consegue fazer até filtro, né? Eu já brinquei lá dentro, É né? E isso. você faz o filtro e ele interage com a É linguagem isso. mesmo. Eu não conheço tanto de R, tá? Sim, Eu conheço mais de Python, eu já sim, fiz alguns modelos ali dentro do Power BI utilizando o Python, sim. e o que eu vejo, né? Principalmente quando a gente está fazendo análise exploratória, né? Ajuda muito, porque você faz testes muito mais rápido, porque você desenha, coloca lá né, pega o pandas ali, monta o data frame ali, consegue jogar dentro de um visual e você consegue montar todos os filtros no modelo e aí você já tem a resposta imediata, sem ficar tendo que fazer um monte de outros códigos ali. Isso Não, ajuda muito, né? o Power BI, em termos de estatística, ele tem limitações, né? É, Então, ele as supre. funções de M e DAX, né? Principalmente, o de DAX, de análise de dados, né? Aí eu concordo, né? Mas quando a gente consegue integrar, eu acho que pegar o poder, né? Tanto do R quanto do Exatamente isso, Python. exatamente isso. Essa é a pegada. Então, quando você pega essas limitações e coloca a linguagem R e Python, supre, né? Então, você traz ali, por exemplo, quer fazer correlação, que não é algo que tem naturalmente lá Uhum, no Power BI, né? Pelo menos uhum, das que eu conheço, né? Você pode trazer ali e fazer tem ferramentas adicionais do Power BI que você pode adicionar para fazer box plot, por uhum. exemplo, mas não é nativo, né? Então você pode puxar um R, pode puxar um Python para fazer um box plot, por exemplo, né? Então você pode ir agregando, né? Então eu já fiz modelo multinível no Power BI, né? Usando o R Uhum, por trás, né? uhum. Então eu puxei a biblioteca do R e faz modelo multinível, né? Peguei a base de dados do Pokémon, né? Foi um workshop que eu fiz lá no Data Universe, né? Uhum, E aí lá a gente pegou os dados de Pokémon, basicamente eu fiz um modelo que previa a vida do Pokémon, né. Então baseado na força, na defesa, em todas as características ali do Pokémon, né, ele previu aquelas características. E aí o modelo multinível, eu usei os níveis, foi como acho que foi o tipo dos Pokémons, alguma coisa uhum. assim, né. E aí eu conseguia estimar para cada nível
para conseguir prever a vida do Pokémon, por exemplo. Então é algo super avançado em termos de estatística, né? Modelo multinível, né? É bem acima de regressão linear e tudo mais, né? Então, e considera os níveis ali, né? Então são técnicas que não tem nativamente no Power BI, né? E o R trouxe, né? Agregou Uhum. dentro do Power BI mesmo, né? E trouxe É, isso. eu falo que eu no início da minha carreira eu era muito. E é o que eu comecei com Excel, não tô falando nem de Sim, programação, nada disso, né? De análise de dados. Eu comecei, apesar de ter trabalhado com programação, mas era outra área, né? sim, E eu era muito preconceituoso, eu vou usar essa palavra, com outras ferramentas. Eu achava que o Excel podia resolver todas as minhas sim, dúvidas, todos os meus problemas, e realmente resolvia 90% deles, né? Eu conseguia sim, fazer muita coisa no Excel. sim, E eu até comentei isso em um outro episódio aqui, que quando alguém tentar me apresentar alguma coisa, eu falei, mas eu já consigo fazer isso no Excel, né? E eu tinha esse preconceito. E aí eu comecei a perceber que as ferramentas, elas são é, o meio para se chegar ao problema, né? Ela não é ela não é o final, ela é só o meio, né? Para chegar à solução do problema. E quando a gente começa a olhar para todas essas ferramentas que o mercado hoje oferece, né? A gente está falando de R, de Python, de Power BI, é, combinar essas ferramentas ajuda muito nesse processo, né? Igual você falou, você está usando, por exemplo, Power BI sim, ele é muito bom em visualização de dados, em sim, filtros cruzados, né? A gente conseguir fazer esses filtros e quando você usa, sim. né, outras ferramentas para combinar o poderio dela, a gente consegue criar modelos e criar Sim, soluções muito robustas, né? Sem sim. esse preconceito. Por isso que eu brinquei, eu falei qual que é melhor, R ou Python? Mas eu brinco isso porque eu vejo a galera, ela tem parece que tem sei lá, uma fome de querer brigar. Não, É, esse é melhor, aquela é melhor, é, não sei o que vai morrer, essa aqui vai, sabe? Eu sim, não entendo isso, né? Qual que é a sua com visão, certeza. assim, em relação ao uso dessas ferramentas de forma geral, né? A ferramenta, ela é o principal nesse processo? Não acho que seja o principal, né? Porque é o que eu falei, né? O que você, a ferramenta, ela muda ao longo do tempo, né? Então hoje se fala muito em Power BI, fala-se muito de R, Python, né? SQL e tudo mais, mas Alguns no, anos atrás no nem ano era, que né? vem a tecnologia evolui exponencialmente, né? A gente não consegue prever, né? No ano que vem pode falar de Lua ou qualquer outra linguagem T, enfim, qualquer outra linguagem que surgir, né? Claro, né, tem aquele período de desbravamento, né, Júlia, por exemplo, tá muito na moda, né, Uhum, e tudo mais, mas ainda tem os desbravadores aí, né, e tudo mais. Então, a tecnologia, ela vai mudando ao longo do tempo, agora os fundamentos ficam para sempre, né, então quando perfeito. você sabe os fundamentos, aquilo ali Eu vou, é eu uma vou, base sólida, né, eu vou dar então um exemplo qualquer disso. ferramenta você Eu vou dar um exemplo de quanto isso que você falou é importante, porque assim, se você pegar livros de tecnologia, né, de muito tempo atrás, por exemplo, vamos pegar lá um livro de Windows 95, vamos pegar um livro de Excel 2000, né? Se olhar para essa ferramenta, ela mudou muito. Eu não tô nem falando que a ferramenta deixou de existir. Ela evoluiu e mudou, né? Mas se você pegar um livro de estatística de 100 anos atrás, né, e um livro de estatística hoje, muito provavelmente a base dos conceitos são os mesmos que estão ali e não mudaram, né? Então, sim, assim, se você conhece o conceito, se você tem a base disso, você vai aplicar em qualquer ferramenta, seja no claro, Excel, seja no Python, seja perfeito, né? Então, qualquer ferramenta, ela sim, vai te servir para te auxiliar, né? Para tornar sim, mais fácil a sua com vida. certeza, Mas potencializar. o Exatamente. conceito, ele não muda, né? Ele é aquele É. ali, né? Até que chegue É, algum outro louco e é, prove que aquilo claro, estava errado, né? claro. E assim, eu não recomendo ninguém a ficar doidão e pegar só teoria, né? Só teoria, teoria, teoria. Não, não é isso, né? A Uhum, ideia é você aprender. A gente sempre adotou, né, lá na comunidade de estatística, a metodologia de trabalhar com a teoria e aplicar na prática, né? Então, uhum, aprendeu média, pô, onde que eu uso média? Aprendeu moda, onde eu vou usar moda? Perdeu quartil, onde eu vou usar quartil? Por exemplo, teve um estudo, né, da JP Morgan durante a pandemia, né, das empresas que iriam à falência, né, do momento que elas parariam de lucrar, né. Então eles fizeram um estudo lá, botaram lá os quartis e tudo mais, né, e também fizeram um agrupamento por tipo de empresa, né, ramo alimentício e tudo mais, né. E aí, lá nos quartis, por exemplo, né, você tinha lá a mediana. Então, 50% das empresas iam falhar até aquele valor ali. Acho que eram 31 dias, salvo uhum, engano, né? Depois dá para. uhum. Posso deixar a referência oficial aí e tal. E aí você consegue usar isso, né, de uma forma muito, muito interessante, né? Você vê, 75% das empresas vão quebrar, né? E assim, o estudo foi assim:
toda empresa ela tem um valor ali para quando você parar de lucrar, né, para ela se manter, né, para não quebrar. E aí, do momento que acaba, né, esse valor, a empresa quebra. Então eles estudaram exatamente isso, né? Então em qual momento que aconteceria isso, né? E aí você consegue ver a simetria da curva, por exemplo, você vê que a maior parte das empresas falhariam nos primeiros dias, né? Logo ali de 15 a 20, por exemplo, dias, era a maior parte das empresas falhando. Ou seja, você tem uma curva desse Uhum. tipo, né? É uma Assimétrica à assimétrica à direita com direita. concentração Aham. à esquerda aqui dos valores, né? Então, dos menores nos primeiros dias, né? Então, quebrava as empresas logo nos primeiros dias e poucas empresas lá 75% das empresas lá, os 25% superiores, né? Eram as que resistiam, né? Que era o menorzinho ali do gráfico, né? Que é aquela caudazinha já lá no. Aquela Aham. caudazinha ali, mais Boa. pesadinha. Voltando um assunto aqui, você estava falando das tecnologias de novo e falamos dos usuários, são os desbravadores, né? E aí entra a importância das comunidades, né? Você pegar, né, as ferramentas que hoje são mais populares, são as ferramentas que têm as maiores comunidades, né? Então, um dos motivos do Power BI ter se tornado tão popular é a grande quantidade de pessoas que adotaram, desbravaram a ferramenta, começaram a levar isso para frente e é muito importante a comunidade, né? Eu queria que você Sim, falasse um pouco perfeito, da sua experiência aí na comunidade, você tem a perfeito. Statidades lá, tem a comunidade de estatística, como que funciona a interação desse pessoal? Fala um pouquinho da sua comunidade e qual que é a importância de ter comunidades como essa no desenvolvimento de profissionais, tanto dentro da área de estatística quanto dentro da área de análise de dados como um todo, de ciência de dados. Cara, o efeito comunidade é fantástico, né? Porque eu lembro lá em 2009, né, durante a faculdade, né, que eu não, eu tinha, a minha escola, né, eu dei sorte, né, uma escola que ela foi fundada para criar profissionais para trabalhar dentro do IBGE, né, aí à medida que foram vendo o valor agregado dos profissionais, e eles foram se dispersando nas empresas e tudo mais, mas o intuito era criar profissionais para trabalhar no IBGE, então a maior parte dos meus professores trabalhavam no IBGE, então eles traziam exemplos reais, sabe, então, eu sabia na prática ali o que estava acontecendo, mas o efeito comunidade, né, de você ter profissionais que estão ali no campo de batalha junto com você, né, sabem, estão vivendo, né, experiências diversas e trazendo isso para você, né, tanto mais júniores quanto sêniores e tudo mais, e colocar essa galera junto, isso é muito rico, né? E isso ajuda muito, né, as pessoas a aprenderem em conjunto e tudo mais, isso é muito. A gente sempre trabalhou muito nisso, né? Então, desde o início lá, antes do canal virar Statdados, né, que o meu canal lá do YouTube, ele era estatifístico, né, que era estatística para área fiscal. E aí foi crescendo e tudo mais, e a gente precisou angariar voluntários, né? Então, os voluntários mesmo ajudavam bastante era uma comunidade que a gente tinha, né? Então a Uhum. gente tinha esses voluntários para nos ajudar e tudo mais. A gente fez a consulta pública, né? Então, consulta à comunidade. O canal Statidade só virou Statidade por causa da comunidade, né? Uhum. Então, eu botei um nome de bosta, né? Que é a professora Fabiana Ravaneda, né, não sei se vocês conhecem, né? Ela foi professora, ela foi que me indicou lá para dar aula no Senac, né? E tudo mais. É, ela tinha que gravar 3 vezes para falar estatifístico, ela enrolava a língua. Ela me agradeceu, cara, vários dias depois que o pessoal sugeriu Statdados, eu falei: "Cara, fantástico". A gente fez a consulta pública, deram vários nomes, né, aí ficou estatística, TI e dados. Eu falei: "Cara, perfeito, maravilha". Até eu para falar ficou melhor. Minha mãe achava que era físico, cara. Eu falei: "Cara, não. Se minha mãe acha que é físico, esse negócio tem que mudar". Muito Aí, bom. pô, aí beleza. Aí o canal foi crescendo, mas não sou unicórnio, né? Então tive que convidar diversos profissionais da área e tudo mais, quem manjava da parte de engenharia, negócio e tudo mais. Aí alguns loucos aceitaram a ideia, imagina lá, 2014, 2015, né? Chegava um maluco lá no teu LinkedIn e falava: "Pô, tô querendo contribuir aqui para estatística, ciência de dados no Brasil e tudo mais. Pô, não tem como você fazer um videozinho lá pro canal e tal". Tipo, eu não tinha moeda de troca nenhuma, eu não tinha público, né? Eu queria oferecer o público, mas não tinha público. Então, tipo, alguns translocados aceitaram a ideia, né, de participar lá do canal e tal. E aí foi crescendo, né? E aí a gente precisou angariar mais voluntários e tudo mais. Então, hoje a gente tem voluntários também na própria comunidade de estatística, né? A gente tem 30 pessoas lá que querem aprender na prática como trabalhar com análise de dados, né, e ciência de dados. Muitos deles são muito capacitados na parte acadêmica, né? Então tem doutorado em matemática, tem doutorado em estatística também, né?
Tem a galera que também está começando, né, que está estagiário de análise e desenvolvimento de sistemas, tem a mestra Ludmilla, que é da parte de marketing. Então a gente tem um grupo bem diferenciado, né, diversas profissões ali dentro, né? Então isso ajuda demais, né? Então, quando você tem diferentes profissionais com diferentes backgrounds, né? Eu acredito muito nisso, né? Eu gosto de seguir muito o Murilo Gun, né? Que é um cara Uhum, que participou da escola da NASA, né? Da uhum. Singularity, e ele fala que a criatividade é a combinação das ideias, né? Então, você pega pessoas de diferentes backgrounds e você consegue trazer ideias, pô, muito fora da caixa, porque cada um tem sua perspectiva de mundo, né? O que a gente tem de mais importante no mundo são as pessoas, né? Infelizmente, muitas empresas não valorizam, né, as Uhum. pessoas, mas é o que a gente tem de mais importante no mundo, né? E aí uma pessoa vai passando a ideia para frente, né? Pode não ser tão boa, aí a outra vai melhorando e tudo mais, daqui a pouco vira uma ideia genial aquilo ali, né? E é isso, é o efeito comunidade, entendeu? E no final é isso, né? Porque as ideias elas vão sendo lapidadas, né? Igual você falou, às vezes Sim, tem uma ideia. Eu costumo falar isso, né? Principalmente quando a gente vai fazer brainstorm, o pessoal fala assim, fica com medo de dar ideia. Eu falei, cara, chuta, né? Dá ideia, fala, porque você começa a lapidar isso e às vezes uma ideia, com a experiência, eu tive uma ideia aqui, igual você falou. Às vezes o nome do canal, você falou, né? Chamou o canal lá, teve um nome de é, bosta. É uma ideia. Mas sim, você não excluiu todo o nome original do canal, né? E exatamente. aí a partir vira um outro nome que veio de uma outra ideia e vai sendo Isso, lapidada, vai sendo melhorado. E eu vejo isso realmente, né? Só reafirmando muito forte nesse efeito dentro de comunidade. Eu acredito que as comunidades são o que forma os profissionais, porque o cara ele tem a chance de aprender, né, sim, o conceito, a base daquilo, mas de aplicar e mais o que eu vejo de mais forte ainda é a troca de experiências reais, né? sim, Porque eu comecei no Excel e eu participava muito de fóruns, né? Que não tem exatamente um modelo de uma comunidade como todo, mas é uma comunidade mais que às vezes digitada ali, não tem às vezes a interação. Hoje a gente tem muito mais recurso, né, para isso. sim. Mas eu respondia muita dúvida em fórum. E até que eu criei o fórum do Guru do Excel na época e eu respondia Sim, todas as legal. dúvidas que tinha. Cara, eu falo que foi talvez uma das épocas que eu mais aprendi, mesmo Sim, sendo eu o cara que estava respondendo. Por é, quê? Porque eu me desafiava. isso. Aparecia dúvidas, aparecia pessoa com umas experiências que elas tinham que resolver, né? E eu falei, cara, como é que faz isso? E aí você se desafia, você ajuda o Sim, outro. Às vezes você nem é, sabe aquilo, mas você vai verdade. atrás, consegue chegar numa solução com outro, junta com Não, outro, e aí você. esse é um ponto crucial, né? Muito importante, com certeza, né? Você passar a sua ideia é muito importante, né? Porque as pessoas às vezes ficam com a ideia, não, não vou passar não, porque aquele cara ali vai ficar melhor do que eu e tal, não, não vou passar não. Mas, cara, você vai ensinar para a pessoa vai ensinar o que ela tem também, né? Então, É uma a troca, troca né? vai ser tão sinérgica que vai ser tão pouco, sabe, essa ideia de pensar, né, que a pessoa vai te passar e tudo mais. Cara, se ela te passar, melhor ainda, cara. É sinal que você passou uma ideia fantástica para ela, né? Então não faz o menor sentido você subir sem levar as pessoas que estão com você junto, né? Então, sou muito dessa filosofia, né? E. Só para uma história bem interessante, né? Para vocês entenderem o efeito da comunidade, né? Por exemplo, eu conheci o mestre Norberto no Facebook, numa comunidade lá de IA, né? E aí ele tinha uma escola, né, que era a Euricando, né, de que ele ensinava inteligência artificial para crianças, né, crianças de 7, 8, 9 anos de idade, né. E aí ele ficou voluntário do canal, né, a esposa dele virou a profissional que fez as artes do Statidado, então ela fez o Statidado, fez da comunidade estatística, fez do pessoal da Stack, fez várias comunidades que nos apoiaram, né. E aí, eu fui convidado para o Big Data Brasil Experience, né, então a mestra Monique me convidou. Cara, eu levei ele, né, então eu tinha direito a levar uma pessoa, foi aqui em São Paulo mesmo, né, na Avenida Paulista. Ele veio com um carrinho que foi montado por crianças, né, movido a sensor de luz solar, né. Uhum. Então, cara, ele virou palestrante do evento praticamente, né. Eu levei ele como convidado, a mulher ficou doida, a mestra Monique ficou doida, viu ele, botou ele antes da minha palestra, ele entrou, fez uma apresentação do carrinho lá das crianças e tudo mais. Na outra ele já voltou como palestrante, olha isso. Então, esse poder de conectividade é absurdo, né? Por exemplo, a Fabiana Vaneda me indicou e eu comecei a dar aula em pós-graduação, né? Então, eu a conheci também pela internet. Então, você vai conhecendo a maior parte das pós-graduações que eu dei aula até hoje, né?
foram por meio do LinkedIn, né? Então, os coordenadores vieram me convidar e tudo mais. Então, esse poder, né, de conectividade, né, eu penso muito num grafo, né? Imagina ali as Uhum, arestas das pessoas e tudo mais, essa conectividade toda vai te levando, né? Então, essas conexões, eu sou muito fã disso, né? Então, a comunidade, ela tem muito isso e a gente, basicamente, a comunidade de estatística é o reflexo dos alunos, né? uhum. Então, por isso que ela é um sucesso, porque a gente ouve exatamente o que os alunos querem, né? E eles ajudam, né, a Uhum. gente a tomar os rumos da comunidade, entendeu? Então é tudo em conjunto, sabe? É uma família, então. Esse ponto que você falou, né? Eu costumo dizer isso porque hoje as pessoas, elas parece que, na grande maioria das vezes, têm medo de se conectar, né? E eu penso que a formação de um profissional passa muito pelo relacionamento, pelo network, pela conexão, né? A Perfeito, troca de experiências. E claro. quanto mais a gente se conecta, né? Igual a gente tá conversando aqui, quantas Hum, pessoas que o Thiago conhecem que seriam interessantes, por exemplo, o Laender conhecer, é a mesma coisa. Quantas pessoas que o Laender conhece que talvez seriam interessantes o Thiago conhecer, e só da gente estar batendo papo aqui, a gente pode ter, né, esses momentos e ter uma troca, né, levar, conhecer, participar de alguns eventos, e isso vai gerando essas conexões e ela é exponencial, né, porque você se conecta com uma pessoa sim, que tá conectada com né? 3, que tá É. conectada com mais 5, com mais 10, Sim, sim, e aí você tem uma rede, uma malha muito poderosa, né, com nesse certeza. processo. E O grau dos nós é é gigantesco. gigantesco, exatamente. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque eu vejo muita gente focando, né, igual você falou, eu não recomendo a pessoa ficar lá muito só no conceitual, mas eu vejo muita gente focando em estudar demais e esquecendo que o que forma mesmo, as oportunidades, na grande maioria das vezes, está na pessoa e não naquele conhecimento em si, mas está no poder dela se conectar com outras pessoas Sim, para poder cavar essas oportunidades, né? Muitas claro. vezes as oportunidades aparecem por causa das conexões, né? Você pode ser o profissional mais capacitado, mais gabaritado, mas se você não Sim, tiver uma conexão, se você não tiver algo para te dar aquela oportunidade ou para que você consiga, né, gerar essas oportunidades mais facilmente, sim, dificilmente esse profissional ele vai evoluir também, né? A probabilidade dele crescer é muito sim. menor se não tiver essas E, conexões, e, né. e pensar que não é só você pensar num trade-off de retorno imediato, né? Então, você trocar conhecimento é além disso, né? Então, por exemplo, os profissionais que aceitaram, né, os loucos lá de 2014 e tudo mais, que não sabiam nem quem era a pessoa e tudo mais, hoje, né, viraram palestrantes, Hum. professores, já, pô, levei, cara, quando eu coordenei, né, eu coordenei já 3 MBAs na área de dados, né? E eu trouxe todos os profissionais eram do Statstatus, né, então Uhum. todos eles colaboraram para o canal e tudo mais, então eu faço questão muito disso, né, de trazer de fato os profissionais que me ajudaram ali de alguma forma, né, a chegar hoje no patamar que a gente está lá no canal e tudo mais. Então eu acho que é muito importante isso eles fizeram isso, assim, a troco de tipo: "Ah, vou gravar e tal", tipo, eu lembro a professora Adriana Silva, né, também que é uma grande referência, né, uma das maiores profissionais aí de estatística que eu conheço. Eu lembro que eu ficava perturbando ela tanto, sabe. Eu mandava mensagem, perturbei tanto que um dia, tipo, ela aparentemente mega cansada, sabe, gravou uma aula meio que de madrugada com o aluno dela, sabe, filmando e tal. Dava pra perceber no canal que ela estava super cansada ali e ela estava dedicando o tempo dela para algo assim, que ela sabia que não tinha retorno Uhum. financeiro nenhum, sabe. E muito menos, visibilidade, porque não tinha, né, na época não tinha canal. Mas ela dispôs ali do tempo dela, né, e gravou e, assim, são os vídeos que mais bombam até hoje do Uhum. canal, né. Então, pô, sou É, super grato, né, a todos esses profissionais aí, né, tem um ponto aí que você falou que é muito incríveis. importante, principalmente nessa parte de networking, né. Eu vejo muito profissional tentando fazer networking, né, mas muito mais com base no interesse, né. Então assim, eu vou ajudar Hum, ali, eu vou atrás de negócio de alguém porque hum. eu posso ter algo em troca. E na realidade o network ele funciona o oposto, né. É muito mais você, ser interessante para o outro, né, porque é isso que vai gerar essa conexão verdadeira, né. A conexão duradoura ela vem de Sim, oferecer primeiro para depois você ter o retorno em cima disso, né, e não o claro. oposto, né. E eu É, acho que isso que você tá falando passa justamente por esse ponto, né. com certeza. Não, tem que ser, me fugiu a palavra, é bem,
desprovida mesmo, né, Uhum, de um interesse maior, assim, sabe? Porque você colaborar mesmo, cara, como você falou, né, quando eu comecei a ensinar foi quando eu mais aprendi, né? Quando você falou daquela parte, né, de que quando você começou a responder no fórum, né, e tudo mais, uhum. realmente foi quando eu mais aprendi, foi quando eu comecei a trocar ideias com as pessoas e ensinar de forma sem estar pensando em algo maior, entendeu? Então, realmente uma relação desprovida ali de interesse, sabe? Ensinar porque você realmente quer que aquela pessoa cresça, sabe? Eu acho que ver uma pessoa crescer, cara, por mais que você não saiba nem quem é a pessoa, sabe? Eu acho que É é gratificante. impagável, é É, impagável. se a gente parar pra pensar, você começou o canal no YouTube, eu comecei, e no início esses canais, né, do Sim, pessoal que tá grande hoje, tá, sim. tem um retorno já maior, eles começaram justamente assim, né, começaram sem nenhum tipo de pretensão, né, o meu canal eu comecei no YouTube simplesmente por começar, porque tinha um pessoal que ficava me perguntando algumas coisas, Sim. falei, cara, vou postar uns vídeos aqui, coloco lá, e aí foi crescendo, né, É, então assim, não foi aquela pretensão imediata, né, o retorno sim. imediato, ele não é É, o que vai o meu acontecer, também né. foi assim, né? Eu queria ajudar meus alunos da área fiscal, né? Então eu resolvia questões, não era nem. E aí depois é que eu trouxe esse hype todo de ciência de dados e tudo Uhum, mais, mas eu resolvia questões da área fiscal, era isso, né? Estatística para a área fiscal, fisco da Receita Federal, ICMS São Paulo e tudo mais. E que eu comecei de fato dando aula no Skype, né? Então, antes de tudo isso de pandemia e tudo mais, né? Que o pessoal uhum. fazia live e tudo mais, cara, a gente já fazia isso há muito, muito tempo, né? Então, desde o Skype lá, que eu lecionava lá para a galera de concurso público da área fiscal e tudo mais. E aí foi se aperfeiçoando, né, ao longo do tempo, né? Então, eu acho que todos os momentos da vida, né? Todas as experiências que você tem são aproveitadas de alguma forma, né? Então, quando eu dei aula para concurso, eu dei aula para pessoas de diferentes tipos de conhecimento, né? Então, diferentes naturezas, não eram da área de exatas, né, e tudo mais. Então, eu adquiri uma didática, né, que me ajudou muito, né, hoje, né, ensinando para o mercado e tudo mais. Então, cada partezinha ali, por mais que você ache que não influenciou na sua vida, né, você tem ali uma contribuição, mesmo que intrínseca, né, tem uma contribuição com certeza, né, aqueles tijolinhos ali que você vai colocando ali até fazer aquele muro ali, né. Então tem um histórico aqui no o Laender está aqui, mas com certeza tem um Laender do T-1 aí, T-2, Tem. T-3 Ah, com certeza. que com certeza É, é o acúmulo, igual você falou, são os tijolinhos, né? é, Quando você usou o exemplo aí de que às vezes não tinha um retorno, né? A pessoa tá dando aula ali, às vezes tinha uma ou outra, duas pessoas, não tinha um público, mas é um sim, acúmulo, né? Porque sim, se não tiver o primeiro, não tiver o segundo, não tiver o terceiro, né? Daqui a pouco você não. Quando você vê, você tem 1.000, tem 2.000, tem 5.000. É um trabalho que a gente vai fazendo com paciência, né? Desde que seja feito é, com as sim, melhores pretensões e da maneira correta, né? O resultado ele sim. vem, né? Como o meu grande professor aí lá do Instituto Militar de Engenharia, né, professor Marcos dos Santos, que fundou comigo a Casa da Pesquisa Operacional, né, ele sempre fala, trabalho de formiguinha, né, cada um fazendo a sua parte ali, né, e o sistema vai andando, né. No início pode não ser aquele avanço linear, né, mas aquilo ali vira uma espiral ali depois que nem a gente aprende, né, a gente não Uhum. aprende linear, né. Então ali ao longo do tempo você vai conectando, né, os conceitos e tudo mais, e aquilo ali vai virando uma espiral muito louca ali, né? Então, o teu conhecimento vai se dando ali de uma forma muito interessante, né? Eu acho que o ser humano é fantástico, né? Boa. Thiago, você que tá ali dentro da comunidade, né? Eu costumo dizer que na comunidade é onde a gente troca experiências reais. E aí você vai ter ali diversos projetos, né? Ter vivências com outros profissionais que também passaram por diversos tipos de projeto. Falando um pouquinho, né? Saindo já dessa comunidade, falando um pouquinho de aplicações práticas, quais as áreas que você vê hoje que estão mais evoluídas, né? Em utilizar a estatística com resultados mais satisfatórios, que aplicam, que tiram melhor proveito disso, e quais as áreas que ainda estão engatinhando, assim, né? Porque basicamente dá para usar estatística em todas as áreas, né? Mas Sim, quais são essas que hoje você vê que tem mais projetos, que tem mais soluções, né? Já estão mais maduras nesse sentido e as que estão mais engatinhando? perfeito. Cara, de fato, a estatística é o limite à sua imaginação, né? Você pode. Tem cientista de dados que trabalha na NBA, né? Então, tipo, você consegue fazer análise de sentimento com música, com áudio hoje em dia, né? Uhum. Então,
você consegue trabalhar de fato com que você. O limite é a sua imaginação, né? Mas as mais tradicionais e as mais fortes, né, vamos dizer assim, você tem o mercado financeiro, né? Que muita gente trabalha com estatística no mercado financeiro, né? Utilizando, por exemplo, modelos de crédito, que nem a gente falou, né? De Uhum, aprovação e tudo mais. Você fazer forecasting, né, previsão de orçamento e tudo mais para o ano, pro ano subsequente e tudo mais, enfim. Usar séries temporais, né, que é uma disciplina clássica aí também na parte de estatística, os modelos mais clássicos da uhum, estatística e tudo mais. Você pode trabalhar em hospitais, né? Então, por exemplo, os remédios que todo mundo usa, né, passam por testes, né? E esses uhum, testes são estatísticos, né? Então, são testes de hipótese, né? Então, basicamente, você tem um processo ali, né, onde uma pessoa toma um remédio e a outra toma placebo, né? Então, se você vê, né, que o remédio está fazendo efeito na mesma, não está fazendo, ele não está fazendo efeito e o placebo está fazendo efeito, por exemplo, né? Na média, você vai ver ali que não é significativo, né? Aquele remédio uhum, ali está na praça, né? Então, se ele está ali causando vários efeitos colaterais e tudo mais, você vai tirar esse remédio, né? Então, existem testes estatísticos, né? Testes de média, proporções e tudo mais, para você fazer esse tipo de coisa, né? Você testar a eficácia de um remédio, por exemplo, né? Então, as grandes farmácias e tudo mais, que trabalham mais pesado com essa parte, né? Genômica é uma área que ainda não está aqui no Brasil muito forte, mas vai vir com muita força, né? Então, eu conheço um profissional que trabalha na Tulane University, nos Estados Unidos, né? O professor Giovanni Tortelotti. Ele é uma das referências nessa área de genômica, né? E basicamente só pode ter a vacina da Covid-19 por causa de genômica, né? Dos avanços uhum. de genômica. Então, você olhar para o genoma humano, por exemplo, e conseguir criar medicamentos personalizados para você, né? Então, você consegue, com os genes, né? Você consegue identificar quais são os medicamentos, né? Que você precisa ali para cada tipo de gene que você tem e tudo mais. Então, isso é muito legal, né? É uma área que pouco explorada ainda. O marketing deveria ser muito utilizado, né? Tradicionalmente na estatística, ele tem uma aplicação forte, mas infelizmente os profissionais de marketing eles acabam subestimando, né, o potencial do marketing, né? Então, cara, você conseguir fazer atendimento personalizado dos seus alunos, por exemplo, né? Você Uhum. saber quais são os tipos de alunos que querem saber sobre Power BI ou querem saber sobre storytelling, né? Ou algum outro tema e tudo mais. Então, você conseguir clusterizar esses temas, né? Fazer agrupamentos de temas e mandar e-mails, por exemplo, personalizados, né? Então, marketing é uma área muito legal de você trabalhar com estatística, né? Então, você mensurar os canais de tráfego, por exemplo, tráfego pago, né? Qual canal que tá E, funcionando, e né? é E tudo dinheiro no mais. final das contas, né? Claro, por exemplo, lá no Instituto Militar de Engenharia, na disciplina isolada que eu fiz, eu trabalhei com o algoritmo TOPSIS, que Uhum, basicamente ele, baseado num conjunto de variáveis quantitativas, ele te diz qual a melhor campanha, vamos dizer assim, né? Então você bota lá as métricas, né? De clique no link, Ah, impressão e tudo mais, e ele te dá qual a melhor campanha que funciona, por exemplo, né? Então eu fiz lá no R lá, fiz um Shine, né? Que você pode subir lá a campanha, por exemplo, e ele te diz qual é a melhor campanha, né? Então você pode usar isso no marketing, né? Eu fiz isso lá no MBA também, que eu coordenava. Aí, marketing. No próprio esporte, hoje em dia, tem a galera que trabalha, né, como eu falei, né, cientista de dados no MBA, mas futebol, né? Você entender as táticas, aquele mapa de calor, né, que aparece lá pra galera, né? uhum. Onde o jogador passou mais no campo, né? E tudo mais, a média de gols que ele faz, né? Então, até mesmo para Lançamento, percentual, contusão, né? percentual de acerto, né? Eu já- Esse de esporte é uma área que eu gosto muito, né? E eu já fiz um projeto para uma liga fora e passava justamente por isso. Os caras coletavam dado de tudo, quantos chutes que o cara deu, sim, quantos, né, qual sim, acerto, tem. né, tempo de campo, tinha tudo. E imagina poder correlacionar isso e saber, Sim. né? E aí você O fala, próprio cara, Cartola, né? Dá para brincar com isso também, né? Tem as informações lá dos jogadores e tudo mais. E eu dei aula para pro mestre Pedro.
Pérez Pedro, ele já foi coordenador técnico lá do Flamengo, nessa parte de preparação física e tudo mais, e ele usa muita estatística, inclusive ele trabalhava com o Power BI, né? Ele Uhum. fazia lá, inclusive depois, se você quiser, eu passo contato para ele Ó, vir vai aqui ser, também, vai já ser vou deixar o massa convite demais. aí pra ele vir aqui pra Ele gente é falar fera disso. demais, ele é um cara top demais, ele usa estatística, pô, super avançada e tudo mais para esporte, né? Então, cara, é muito legal. Também o professor Takata, que ele tinha um dos maiores canais de estatística no esporte na época também. Hoje ele tirou o canal e tal, mas ele continua, ele trabalha na Sport TV também, né? Uhum, Comentarista de natação e tudo mais, já foi atleta também e tal. Ele é doutor em estatística e ele fala muito como utilizar a estatística no esporte também, é um uhum, cara fantástico, né? Então, assim, o limite é a sua imaginação, né? Mas, ó, bancos, você tem essas fintechs, né? De Nubank e tudo mais, tudo você tem a Willbank, né? A gente tem aluno da Willbank, tem aluno da Nubank, tem aluno da Stone, né? Também. Então, todos eles trabalham nessa área financeira. Fraude também, né? Detecção de fraude. Pô, isso é classificação que eu falei, né? De crédito e tudo mais, você pode uhum, usar também. Ah, se o cara recebeu. Se o cara fez fraude ou não fez fraude, né? Então, 0 ou 1 também, uhum, né? Então, é qualitativo, né? Então, você pode fazer classificação, né? Então, por exemplo, a Edux, né? Que é uma das maiores redes aí de ensino, né? Que engloba Estácio, uhum. várias universidades e tudo mais. É, eles trabalham também com a parte de estatística, né? Então, você saber, por exemplo, se um aluno vai evadir ou não, né? Então, quando eu estava na Unicarioca, é um grande centro universitário no Rio de Janeiro, a gente fez um modelo de previsão, né? Então, qual era o output do modelo? Qual a probabilidade do aluno deixar a minha instituição ou não? Baseado no quê? Características acadêmicas dele, né? Ou seja, se ele está indo bem, né? Nas notas e tudo mais, características financeiras, se ele pode pagar ou não, se ele está com problema de pagamento, e socioeconômica, se ele mora longe ou não. E aí você pode pensar nisso. Ah, se ele está com. Beleza, ele está com probabilidade alta de evasão, mas por quê? Em qual das três? Acadêmica, financeira, socioeconômica. Acadêmica. Ah, beleza, vamos botar uma monitoria para ele então. Aí você busca prescrições de ações, né, Uhum. baseado no output de dados ali. Então, parte financeira, beleza, vou dar uma bolsa para ele aqui então, para ele não deixar a minha instituição. Ah, ele mora longe? Beleza, vou pagar um transporte para ele, entendeu? Então, baseado no output do modelo, você pode buscar soluções para mitigar, né, aquela probabilidade, por exemplo, do aluno evadir a tua instituição, né? E aí, mil coisas, você pode identificar os docentes que são melhores, a infraestrutura, né, fazer relatórios acerca da infraestrutura institucional. Então, você pode trabalhar com o que você quiser. Estatística de fato, eu sou suspeito para falar, né, porque eu Então, gosto muito, é minha paixão, né, mas então o o- pessoal que tá assistindo a gente aí tem oportunidade pra trabalhar com estatística em qualquer área, né? O cara pode qualquer estar. área, se o cara for Uber, ele pode olhar, anotar ali as corridas, calma aí, peguei mais gente ali naquela região ali, São Caetano do Sul, opa, calma aí, São Caetano do Sul ali, Mestre Laender, vou pedir Uber aqui pro Mestre Laender. Boa. Falando agora já de tendências emergentes, assim, o que que tem, assim, né? A estatística é algo muito antigo, né? Mas o que que a gente tem hoje, assim, se tem algo que a gente pode estar falando dessas tendências emergentes dentro da estatística, né? Sim, Que o pessoal tem usado mais, principalmente que a gente está falando de área de inteligência artificial, machine learning, todas essas claro. coisas, né? Que Sim, também são palcos, né, para sim, estatística, né? O que que a gente sim, tem de tendências emergentes hoje, perfeito. assim? Bom, o hype do momento são os LLMs, né? Large Language Models, né? Então, essas IAs generativas, né? Então, ChatGPT virou moda, né? Então, tudo é ChatGPT, ChatGPT. Inclusive, né, pensando nesse hype também, a gente está com um projeto lá na comunidade que é trabalhar com os alunos, eles desenvolvem em conjunto conosco, né? Que é uma aplicação, né, de IA generativa utilizando meus vídeos do YouTube, né? Então, a Uhum, gente fez um MVP em que a gente teve uma live com o professor Deepak, lá do Instituto Tecnológico de Gana, e da Índia, perdão, Gana não. É Gana Gandhi o nome do instituto. uhum. Aí eu fiz em inglês, o professor Severo, também, que é um grande professor aí, professor titular da UFG e tudo mais, ele traduziu, né? Então ficou em inglês e português, né? E aí o ChatGPT conseguiu entender as duas línguas. A gente usou lá o framework LangChain, né? Pegou ali em Python e conseguiu traduzir aquilo ali
de forma que ficasse explicada como se fosse um professor, né? Então, ele traduziu todos aqueles momentos ali do vídeo, né? Então, como se tivesse uma pessoa mesmo olhou o vídeo e ficou ali fazendo um Uhum. resumo, né? Então a gente pegou as transcrições do YouTube, né, que já existem, né? O YouTube Aquelas já faz, automáticas, que né? não são as melhores Perfeitas. do mundo, Aham, né? A gente pensa ainda em usar o framework Whisper, né, para melhorar isso, aham. mas a gente está fazendo um MVP primeiro, né? E aí a gente trouxe essa informação e o que, que a gente pensou disso, né? Então, inclusive, foi uma ideia do Mestre Bueno, que é o nosso consultor de CX lá da comunidade, né? Junto com o nosso grupo de apoio analítico. E aí, qual é a ideia? Pegar todos os vídeos do canal, e ele ficou impressionado, que são mais de mil vídeos, né? Foram 1.026 vídeos que ele pegou. Tinham até mais, mas ele só Achei pegou alguém aí pra 1.026. competir com o Trovato agora. Eram 1.026 vídeos que ele pegou lá. E aí, ele moeu isso no chat GPT, né, no framework do LangChain, né, botou isso para entender o padrão, né, lá. Ele fez o fine tuning, né, do modelo. Uhum. E a ideia é a gente pegar isso e transformar um Thiago GPT, né? Então Thiago, vai ter um Thiago GPT que vai tirar as dúvidas dos alunos baseado na IA muito bom, generativa, entendeu? muito E bom. os alunos mesmo vão construir Vou, junto conosco lá, a gente criou no GitHub e tudo mais, tá? Processo profissional, chamou engenheiros de dados, o mestre Danilão lá, que trabalhou comigo lá na 3, hoje ele está na Bancor, e tá lá com a gente, tem muita gente boa lá com a gente, e a gente vai fazer um projeto aí sensacional. Espero muito, voltar muito aqui legal. para falar desse Ah, projeto um já dia. fica aí a porta aberta pra gente falar, vai ser legal. Vou querer Boa. testar, hein? E é tendência, né? Essas são as tendências, né? E a Boa. generativa é top. Você falando aí, né, das tendências, hoje praticamente todas as áreas, né, principalmente com a evolução de todas essas ferramentas e tudo isso que está surgindo, Sim, elas estão muito mais orientadas a dados, né? Antigamente o pessoal ia muito no achismo, né? Ia muito naquele experiência e sim. tal, que tinha o seu valor para a época, mas hoje com o volume de dados que é produzido, a gente está muito mais dependente de tomadas de decisões orientada a dados, né? Como que você vê o futuro da estatística agora, pensando nessa dependência de praticamente todos os setores em tomar decisões orientadas a dados? Dependência da estatística nesse setor. Cara, total, né? A dependência é gigantesca, né? Porque você não consegue tomar boas decisões sem ter, de fato, conhecimento em técnicas estatísticas, né? Então, você não vai conseguir pegar as melhores informações, né? Então, é como eu falei, por exemplo, lá do motorista do Uber, né? Vamos supor que ele pegou lá, né, as corridas dele, começou a analisar, né, os percursos e tudo mais, né? E viu onde ele gastou menos gasolina, né, e tudo mais, e ele foi tentando otimizar ali. Mas se ele não souber, né, a média de gastos dele, por exemplo, né, e aí ele entender que, por exemplo, se ele teve uma dispersão grande, ou seja, em dias, em dias frequentes, ele, por exemplo, andou mais quilometragem do que em outros, por exemplo, né? Ou seja, a dispersão vai ser grande. Por quê? Uhum, Porque esses valores em relação à média de que ele andou vai ser bem volátil, né? Então vai ser bem diferente. Então, aí ele precisaria usar uma mediana. E no caso, se ele não souber, ele usa a média, né? uhum. Então, a média você toma tudo e divide pela quantidade, né? Só que ela é influenciada, né? Então, se ele Principalmente foi pelos um dia. outliers, né? Se ele pegou um dia e pegou um passageiro que quis levar ele, sei lá, no Pará, né? Vai ser influenciada, né? Pela quilometragem que ele está acostumado aqui em São Paulo, por exemplo, né? Uhum, Então, a média, né? Ela é influenciada por valores extremos, ela é volátil, né? Já a mediana não, né? Ela é mais robusta. uhum. Então, se ele souber disso, ele vai usar a mediana em vez da média, né? E isso aí volta de novo naquele papo lá do Exa início de conhecer os basilar, conceitos, né? basilar, basilar. E aí ele vai conseguir olhar os gráficos dele, vai ver onde teve sazonalidade. Opa, calma aí, nesses meses aqui teve mais chuva que o normal. Ah, então, calma aí, ele ficou mais parado, então ele ganhou menos, né? Então, teve Uhum, um efeito sazonal ali nas vendas dele, né? Então, por conta da temperatura, né? Ele deixou de ganhar, né? Naqueles meses ali. Então, se ele. Ah, calma aí. Mas em vez de, nesse tempo aqui, né, que eu tô ganhando menos, né, por conta da temperatura e tudo mais, será que se eu bolar uma outra alternativa e tudo mais, sei lá, se eu usar um outro transporte, sei lá, né, que seja uhum. melhor na chuva e tudo mais e tal, enfim,
Você busca soluções, né, baseado no que você está olhando, né? Perfeito. Então você sabe, você ter, né, esses conceitos, né, de sazonalidade, de entender a estatística descritiva, né, ver os quartis ali, por exemplo, qual foi o dia que ele mais ganhou, né? Então é moda, por exemplo, né? Uhum. Então o dia que ele mais ganhou dinheiro ali com Uber, por exemplo. Mas por que eu ganhei mais dinheiro ali? Não, teve eu consegui fazer corridas curtas aqui, né? Então eu consegui pegar mais dinheiro aqui e eu não fiquei fazendo corridas muito longas e tal, perdendo tempo com trânsito e tal. Então eu consegui otimizar ali o meu percurso. Então calma aí, então por que que eu vou rodar aqui e não vou rodar ali, entendeu? Então Uhum. ele vai ter essa noção. E para isso você tem que ter os dados, né? Então tem que fazer o cubo lá, né? O OLAP lá, todas essas facetas, né, dos dados Uhum. e tudo mais, né? Ter todas as dimensões, né? Trabalhar com os conceitos de business intelligence, Uhum. né? Dimensão, fato, enfim. E, e começar a moer esses dados, né, no liquidificador, né? Então Boa. Até que os não é dados só fazer. torturem e falem a É, verdade, né? exatamente. Tem que saber montar o banco de dados, né? Que não é algo simples, né? Então você vai montando ali ao longo do tempo e pode ser até num pedaço de papel mesmo, às vezes, né? Se ele não quiser fazer no Excel e tudo mais, não tiver. Vai no papel mesmo, né? Calma aí. Eu tô fazendo as continhas básicas aqui que a tia Cotinha me ensinou e tal, e tô conseguindo lucrar. O cara da padaria pode usar a estatística para melhorar o resultado dele, né? E é exatamente isso que eu falo. Eu falo, a gente usa estatística todos os dias, todo mundo Sim, usa. E às vezes a pessoa nem sabe. Quando você fala é, estatística, a pessoa levanta a orelha aqui e fala: Cara, esse negócio é muito difícil, é um bicho de sete cabeças. sim, Sendo que ela já usa estatística é, básica todos os dias, pelo menos, né, sim. na vida dela. Então, esse é a dica que eu acho que assim, que estatística é mais simples do que parece, né? O pessoal tem Claro, medo, mas. qualquer negócio usa estatística, cara, qualquer negócio. Boa. A mais básica possível já traz resultado pra caramba. Só de você olhar, só de você ter os dados e olhar eles, né? Mesmo que você não saiba ali muito de estatística e tudo mais, né? Você conseguir extrair algum padrão ali, né? Já vai te ajudar a tomar melhores decisões, cara. Em qualquer negócio, desde o pequeno à Boa. grande e As imensa grandes empresa. corporações, né? Bom, Sim, Tiago, para quem está interessado agora em mergulhar nesse mundo de estatística, não sabe nada, o que que você recomendaria por onde começar, né? Entra lá no canal do sim, Tiago, lá no Statidades. O que que você recomenda o pessoal? Qual o caminho, assim, sim. o beabá inicial para que entre nesse mundo de estatística e Ó, comece a entender esses conceitos? perfeito. Bom, primeiro eu acho que é entender qual contexto, né? O que você gosta, né? Primeiro, entende o que você gosta. Porra, eu gosto de futebol. Pega lá os dados do Campeonato Brasileiro lá, que Uhum. estão disponíveis lá, começa a analisar, pô. Vê lá a média de gols lá do teu time favorito lá e tal, né? Vê quando que foi que ele mais ganhou, né? Então a moda, por exemplo. Então começa a aplicar no mundo real, né? Então vê ali, teve a volatilidade dos resultados, né, foi alta ou foi baixa, né? Então começa a entender ali os padrões, né? E depois você começa a melhorar, né? Pô, mas calma aí, quero fazer uma coisa mais rebuscada aqui, né? Então vou calcular a média aqui, mas vou calcular de um mês, né, dentro de um ano, e aí vou ver o outro ano, eu quero fazer um teste de média aqui para ver se é significativamente diferente ou não para aquele mês ali, por exemplo, né? E aí você vai melhorando, né? Vai aos poucos, né? Não adianta você querer de uma vez, né? Porque o É um aprendizado processo contínuo. é não linear, né? Uhum. Não é isso, né? Você vai, não é numa reta, né? Você vai lá, não é isso, né? Você vai aos pouquinhos, né? Depois vai numa Uhum. espiral muito louca, mas até lá, né? Tem muita coisa, né? Não dá para sentar na janela, Boa. né? Essa dica que você deu de pegar algo que a pessoa gosta, né? É Sim, legal, porque eu sempre falei isso, né? Para quem começa falava sempre pra mim, não gosto de estatística, não quero aprender, ele falou, cara, todo mundo gosta de estatística quando é um assunto que interessa pra ele. Porque assim, eu sou um cara que gosta de futebol. Né? O cara fala assim, o cara pode falar que não gosta de estatística, mas todo jogo ele tá lá querendo saber quantos chutes ao gol o time dele deu, quantas finalizações, né? sim. Quantos chutes no gol e quantos É, pra fora. Isso é estatística já, né? Ele já claro, tá coletando sim. estatísticas ali da partida e tem a ver com o que ele gosta e o cara vai me falar que não gosta de Pois estatística, pô. é. Né? Exa Então, assim, eu falo que se tiver relacionado ao que a gente gosta, melhor ainda. Você sempre vai é. querer saber, né? Exatamente. Então, primeiro ponto, descobre o que você gosta, né? Então, gosto de música, pega lá os dados do Spotify, né? Beleza? Não tem problema nenhum. Pega lá, começa a analisar. A gente tem uma live lá com a mestra Ana, acho que é Scarlett, né? Ela trabalha na Gol, cientista de dados lá da Gol.
ela pegou os dados do Spotify e começou a fazer 7 temporadas com dados do Spotify, né, então pegou o histórico ali das músicas, começou a prever a demanda das músicas e tudo mais, então, cara, realmente o limite é a sua imaginação, né. Mas assim, você começa também e como eu falei, né, é o quebra-cabeça, né, vai preenchendo as pecinhas ali sem pular etapa, né. Se você pegar da descritiva e ir pra modelagem, você vai olhar para o negócio vai olhar para você e não E vai não vai falar sair nada, nada, não né? vai sair. Você tem que ir estatística descritiva, média, moda, mediana, coeficiente de variação, variância, desvio padrão e tudo mais. Ah, por que, que eu uso desvio padrão? Por que, que eu uso coeficiente de variação? Por que, que eu uso média? Por que, que eu uso Uhum. moda? Por que, que eu uso mediana? Entenda os porquês, né? Isso é importante. Diferença estatística. Ah, eu quero fazer teste de média, teste de proporção, né? Quero ver lá a eficácia do remédio, por exemplo, né? Faz um teste de média lá. Então, entenda também probabilidade. Por quê? Porque a probabilidade é importante porque muita coisa é baseada na probabilidade, né? Então, a gente tem a probabilidade ela tenta mensurar incertezas, né? Então, se você joga o dado, você não sabe exatamente qual é a face que vai sair, né? Uhum. Mas você sabe que vai de 1 a 6 se ele for não viciado, beleza? Uhum. Então, você consegue mensurar a incerteza daquele evento acontecer, né? Então, a probabilidade ela estuda isso, né? Então, ela estuda as incertezas que podem acontecer naquele evento, né? Então, e não só isso, quando você entende a distribuição dos dados, né? Por exemplo, você vai saber que quando você tem eventos mais raros de acontecer, por exemplo, né? A gente geralmente usa a distribuição T. Por quê? Porque a distribuição T ela é mais tanajura, né? Então ela tem a bundinha maior, né? Então por quê? Porque ela tem uma cauda mais pesada. Por quê? Para exatamente isso, para ela dar maior probabilidade de acontecer eventos raros, né? Então geralmente quando a gente tem o desvio padrão não é conhecido da população, a gente usa a distribuição T para fazer um teste de hipótese, por exemplo, né? Então entenda os porquês de fazer as coisas, né? Então você vai lá aprender o que que é um estimador, o que que é uma estimativa, pô, beleza. Por exemplo, você gosta de futebol, né? Uhum. Aí beleza. Se eu falar para você, você prefere, né? Se eu falar, qual é o seu time? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, beleza. No próximo jogo do Atlético Mineiro, né? Se eu perguntar para você quantos gols o Atlético Mineiro vai fazer, você vai preferir me dar uma estimativa pontual ou uma estimativa intervalar? Ou seja, você vai me dar um valor ou prefere me dar um intervalo de valores? Ultimamente vai ser zero, tá mal. Mas geralmente vai ser mais fácil. É que geralmente as pessoas falam um número, mas vai ser um intervalo, né? Muito mais. Você prefere o intervalo. Mas e se você me falar um intervalo de 0 a 100 gols? Que que eu Aí, falo pra você? aí não é, não é Você é realista. sacana, né? Por É, quê? tipo. Porque de 0 a 100 gols você vai acertar sempre, né? Mas você tá me dizendo alguma coisa? Nada, né? Por Aham. quê? Porque o intervalo é tão grande, né? Que você vai, beleza, você vai estar acertando sempre, né? Mas, pô, você tá sendo sacana, né? Então, tem que ter um trade-off, né? Entre o tamanho do intervalo que você quer, né? E, de Uhum. fato, ali a probabilidade de você acertar o resultado, por exemplo, né? Então, uma estimativa pontual vai ser muito mais difícil de você acertar, né? E além disso, né, ainda tem, por exemplo, se você vai fazer um teste de remédio, né? Ou seja, pode matar uma pessoa, beleza? Uhum. Então, se você você pode matar uma pessoa, você vai dar um número para dizer que aquele teste foi eficaz, por exemplo, e aí matou a pessoa? Não, né? Você vai, Vai dar um você vai intervalo. com pode falar palavrão? Pode falar. Vai com o cu na mão, né? Vai com o cu na mão ali, então você vai botar ali um intervalo de forma que, né, a probabilidade seja baixíssima, né, daquele remédio ali causar um efeito que vai matar a pessoa, né? Então tem trade-off, né? Então, o pessoal, livro de estatística, você pega lá, a maior parte é 95% de confiança, né? Grau de Uhum. confiança, né? Aí, só que não é bem assim, né? Quando você tá, por exemplo, você pode matar uma pessoa, você não vai trabalhar com 95% de confiança, né? Você vai tentar trabalhar ali de uma forma que você mitigue a probabilidade de matar aquela pessoa, por Uhum. exemplo, né? Então, você confiar ali Intervalo é é diferente. complicado, né? Então, beleza.
Então, onde a gente estava mesmo? Agora eu me Então, perdi aqui. a Fui, pergunta fui era assim, pro. a pergunta era, assim, é bom quando a gente tá falando de coisa que a gente gosta, a gente se Divaguei aqui. empolga, né? A gente se empolga. Divaguei Mas aqui. era por onde começar, né? Acho que Era você já por onde levou por começar, onde que o cara ia beleza. começar. Então, aí beleza. Então, eu falei da distribuição T, você entender a probabilidade. Então, você tem que entender a probabilidade. E aí, cada tipo de evento vai ter uma distribuição de probabilidade associada diferente, né? Então, por exemplo, se você está ali, você quer testar, por exemplo, se o item é defeituoso ou não do estoque lá da indústria, né? Então, qualitativo, de novo, né? 0 ou 1. Uhum, E aí, se tiver uma ocorrência só, é uma distribuição de Bernoulli, né? Isso uhum, é uma distribuição de probabilidade. Agora, se você tiver mais de um teste, por exemplo, para você fazer, aí vai ser uma distribuição binomial. E você tem que considerar isso que são independentes, né? Então, os lotes que você está pegando são de formas independentes. Então, uhum. você não está tendo nenhuma dependência na escolha daqueles lotes, né? Tudo ali aleatório e tudo mais. Então, já é uma distribuição binomial. Agora, se você for pensar na lâmpada aqui que está na nossa cabeça, né? Tempo de vida útil da lâmpada, aí já é uma distribuição exponencial. Por quê? Ela começa com uma vida útil muito alta e ela vai caindo exponencialmente até falhar. Uhum. Então, é uma exponencial. Aí, se você for pensar, por exemplo, eu vim de avião, né? Então, quantidade de. Por exemplo, o número de pessoas que pegam o avião, né? Aí a gente já está com uma taxa, né? Pessoas a um determinado, por exemplo, a hora, em uma hora, Uhum. por exemplo, né? Pessoas chegando lá no aeroporto em uma hora, por exemplo, né? Então, eu tô com uma taxa. Então, aí já é uma distribuição de Poisson, né? E aí você pode usar, né, o teu conhecimento de mundo, né, dentro da distribuição de probabilidade, e isso te ajuda muito a Uhum. prever os eventos, né, porque você Perfeito. sabe de fato como é que está acontecendo, né? E tem aí Tem um milhões de mundo, tem um possibilidades, mundo de tem um mundo possibilidade. de possibilidades, né? Então, Boa. realmente só a gama, Dá pra gente fazer uma tem uma live família, existe uma distribuição de probabilidade chamada gama, né? Que é uma família de distribuições, né? Que aí tem a exponencial e milhares de outras aí que Boa. surgem da Bom, eu gama. acho que depois a gente pode gravar uma É, live inteira pra dar uma aula pro pessoal. Dá pra fazer, eu acho que pelo menos uns 5 horas de conteúdo seguido sem parar, assim, né? tem. Boa. Thiago, assim, a gente já tá com um tempinho ali um pouco estourado. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, Sim. deixasse um recado pro pessoal aí, né? Principalmente para quem tá começando agora, né? Deixe suas redes sociais, onde que o pessoal encontra o Thiago, né? Onde que o pessoal encontra no YouTube, no Instagram. Fala pra gente aí. Lembrando que a gente sempre Beleza. deixa aqui na descrição do vídeo também, tá? Boa. Mas já agradecer aqui de antemão, né? Antes de você fazer essas considerações, foi muito legal o papo, né? Eu já deixo o convite aqui pra gente voltar, porque eu fiquei até querendo falar de apostas esportivas, mas eu vou deixar isso um assunto para outra, porque aí eu acho que vai dar muito pano para manga também, beleza? Fica à Beleza. vontade aí, olha ali para a câmera pessoal para a gente poder, para essa aqui, ó. Opa. Bom, então, eu tô na rede, né, galera? Então, quem quiser me adicionar aí no LinkedIn, né? Então, fica à vontade lá. Eu sempre compartilho aí bastante conhecimento, né? Tô sempre compartilhando aí o que os grandes mestres ensinam pra gente lá no LinkedIn e tudo mais. Busco me atualizar por lá também, né? A gente tem as nossas redes aí, né? Instagram, tudo mais, né? Tem o canal lá do YouTube, né? Hoje a gente já tá lá com mais de 30 mil inscritos no canal, né? E se vocês se inscreverem lá, né, a gente vai ter mais um pouquinho aí, né? E tô à disposição aí, se vocês quiserem, né? Pode me chamar aí para bater um papo aí no LinkedIn. São umas figurinhas fáceis lá no LinkedIn, né? Mas Uhum. tem. Meu zap já foi hackeado. Na verdade, o meu perfil do Facebook foi hackeado, né? Mas você pode me chamar pelo zap lá que é tranquilo, né? Já tá na nuvem há muito tempo aí, meus contatos, né? Pode me pingar lá no zap, né? Tô à disposição aí. E se quiser conhecer um pouco mais aí do nosso trabalho lá da comunidade estatística, né, que é um ecossistema aí completo de aprendizagem em estatística, ciência de dados, né, e tudo que envolve aí apoio e tomada de decisão, né, também. Fique à vontade lá para conhecer nossos planos lá. Valeu. Boa. Thiago, brigadão aí pelo Eu que, papo, né? Pela conversa, foi muito legal, né? eu que agradeço. Vou falar pro pessoal aqui poder te seguir aí nas redes sociais, que eu tenho certeza que vale a pena, tá, pessoal? Thiago, ele tem um conhecimento muito bom em estatística, tem um conhecimento muito vasto para poder compartilhar, então sigam ele aí, vale a pena, tá? Se você assistiu a gente até aqui, né, nesse episódio, O a gente papo bateu. valeu, hein? Já tá falando mentira com estatística aí. Bom, se você assistiu a gente até aqui no final, né?
Clica aqui no botão, né, de deixar o seu like. Não esquece no YouTube, se você estiver vendo a gente pelo episódio no Spotify, não esquece de avaliar aí o nosso programa, né, com 5 estrelas, para que ajude a gente a trazer mais conhecimento, né, como esse que a gente trouxe aqui com o grande mestre Thiago. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Valeu e tchau, tchau.